Sejam muito bem-vindos ao Arte na Frequência, um papo sobre música, arte e processos criativos. Eu sou Ed Nova e vou conduzir esse episódio com vocês. Aproveita e já segue a gente lá no Instagram, @Arte na Frequência, tudo junto. E aí você vai ficar por dentro de todos os episódios, bastidores e todas as novidades que a gente vai trazer aqui pra vocês. Vamos nessa! Começando mais um Arte na Frequência, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Falando aqui diretamente dos estúdios da ETEC de Artes, como sempre, né não? E hoje aqui como co-host oficial, nosso queridíssimo Henri Januário. Uhul, boa noite! É isso aí. Sempre com o nosso mestre da visão ali na técnica, nos dando todo o suporte, apoio e etc. Muito obrigado, Davi, pela parceria de sempre, tamo junto. Hoje recebendo a nossa colega de classe, senhoras e senhores, Natália Alves. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada pelo convite. Espero que essa conversa renda boas risadas e bons assuntos também. É isso. Bom, a Nath tem experiências internacionais aqui para dividir com a gente. Nath, se apresente para a galera. Quem é você, mulher? Poxa, é uma coisa complicada de fazer, né? Complicado porque sempre fiz muita coisa, mas eu acho que eu vou começar um pouco aqui pela parte do cantar, né? Uhum. Como começou isso. Eu acho que eu comecei na igreja, né? Essa parte minha musical, ela se aflorou ali, como acho que metade dos cantores e músicos desse país. E aí eu começo bem pequena, né, no grupo da igreja, e depois eu vou avançando um pouco mais, mas eu acho que isso se aflora ou, assim, realmente vai crescendo mais quando eu vou para a Espanha, eu vou morar fora, e aí lá eu entro num grupo chamado Samba e Sim, e a gente vai fazer forró, samba, MPB, muita bossa nova, enfim. Acho que é mais ou menos por esse caminho, assim. Massa demais. Então, você falou um pouco da sua trajetória. Geralmente a gente pergunta pra galera como você começou na arte. Então, seu lance veio cantando mesmo através da igreja. Foi no começo sim, mas eu acho que como eu me descubro mais como cantora mesmo, é depois, assim, na Espanha, fora, sentir esse olhar de você estando fora, né, você olhando pra si. E aí eu me vejo muito mais latina, né? Eu acho que eu me reconheço muito mais latina. E às vezes o Brasil, de forma geral, se volta pouco para a América Latina, né? Então, lá fora eu acho que eu me vejo mais latino-americana, depois brasileira também, assim, né? Na verdade, vice-versa. Enfim. Massa demais. Você tem esse trampo mais... você ficou um tempo sem cantar, né? Agora você tá retomando aí... nos rolês. Sim, fiz um showzinho esse final de semana, mas também com um companheiro que comecei com ele em Granada, o Seran Costa, né, um guitarrista, violonista, na verdade, né, guitarra era muito como chamava ele na Espanha, porque a gente falava assim, mas ele veio para São Paulo em abril, e a gente fez um show depois de 4 anos sem fazer, e aí acho que aflorou um pouco mais também essa vontade de começar de novo nos palcos. Aí sim. Nath falou de cantar e tudo mais, que é uma excelente cantora, mas também tem um trabalho ali também para a área de turismo, não é não? E queria muito que você contasse um pouquinho sobre a sua pesquisa, que eu acho que é o máximo, sobre contar ali a história do centro da cidade através das canções paulistanas. Você chegou a fazer uma pesquisa sobre isso, não é não? Sim, é verdade. Ano passado eu me voltei um pouco mais nessa área de buscar músicas que falavam só do centro de São Paulo, não de São Paulo como um todo. E aí a gente fez um tour pelo centro, então começando pela Praça Clóvis de Bevilacqua, depois seguindo até acabar ali na Consolação. E aí nisso a gente foi ouvindo, né, músicas que vai desde Adoniran Barbosa para Paulo Vanzolini, Tom Zé e por aí vai, assim. É um tour bem, bem bacana. Muito massa.
Tenho amigos da área de turismo. A Nath, a gente tá sempre enchendo o saco dela. O que tem de bom esse fim de semana por aí? Ela salva nós nas agendas cultural. Menino Henrique quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Só ref da boa também. Nath, eu queria te perguntar, como que você conheceu esse curso, né, de canto na ETEC? E se você sente que melhorou alguma coisa na sua voz, como que tá sendo essa jornada? Fala um pouquinho pra gente. Olha, na verdade, quando eu entrei na ETEC, eu não ia fazer curso de canto, eu estava buscando um curso de gestão de projetos, curso que agora eu estou cursando. Em outra ETEC em também, outra né? ETEC, então são 2 ETECs. Duas vezes ETECiana. Máximo respeito. Exatamente. Mas aí eu vejo canto, né? E aí eu me interessei, olhei um pouco a grade e falei assim, por que não, né? Tinha uma prova inicial de aprovação, não, como é o nome? Aptidão. Aptidão, exato. Tem uma prova de aptidão. E aí pensei, será que vai passar? Será que não? E aí passei, enfim, comecei o curso. É um curso bem abrangente, na verdade. Me tira um pouco da zona de conforto. Eu sempre fui essa pessoa que acho que não buscava instrumentos, ou se não até notas, né? Eu tenho uma certa habilidade, assim, de afinação desde pequena. Então, eu me baseava muito nisso, né? E aí, o curso, ele me faz aprofundar em outras áreas que talvez não é a minha aptidão, né? Percepção musical, tudo essas coisas, ou partitura, né? Mas aí eu começo a olhar para isso e é muito interessante, né? Você olhar com mais atenção, e eu acho que faz parte do músico entender também esse universo, não ficar só no feeling, ou ficar só, né, cantando. Eu acho que entender é bem bacana, assim. Como aqui a gente também trabalha repertórios por época, eu acho que isso super traz uma outra visão de interpretação mesmo, né? Porque a gente pega ali época por época, destrincha o repertório, então isso agrega bastante. Tem gente que, por exemplo, tá só acostumada a cantar rock, mas chega aqui e canta de tudo. São outras técnicas, é outro rolê, e respiração e tudo mais. Diga. Pô, e é legal também isso que você falou, né? Da gente poder testar instrumentos, testar abertura de voz, conseguir escrever ali uma linha para abertura de voz. Legal. Eu acho que isso foi bem interessante, assim. E a gente sai da zona de conforto mesmo, porque talvez, né, se fosse depender de mim, ia cantar só samba ou forró, e aí você tem que cantar marchinhas de carnaval. Não que seja ruim, mas A isso Nath agrega pra arrasa caramba. demais. Inclusive, a Nath tem uma pesquisa maravilhosa sobre forró, né, não? Sim. Meu forró, eu comecei a pesquisar no meu mestrado, né? Eu fiz um mestrado na Espanha em patrimônio cultural, e aí eu estudo o forró como esse praticamente produto transnacional, né? Então, como ele é visto lá fora. E é muito curioso porque a gente às vezes não tem conhecimento de que o forró ele é muito escutado, né, no mundo, mas aí a minha pesquisa ela se volta para a Europa, para os países que escutavam, que fazem festivais, e eles se juntam para dançar um final de semana inteiro. É uma cena muito bacana que acontece na Alemanha, na França e em Portugal, lógico, com muita essa influência brasileira, mas tem vários forrós que acontecem que não tem nem brasileiros exatamente envolvidos na produção. Então, são feitos por gringos que, né, veio para o Brasil, ou teve contato, e aí depois começa a levar isso como bandeira, assim, e eu acho isso muito interessante. E aí minha pesquisa no mestrado, ela vai se voltar a isso, né, para entender. Na verdade, o mestrado, ele vai primeiro no caminho de onde tem forró na Europa. Então, ele faz esse levantamento de onde acontecem os festivais, de onde tem aula de dança, eles têm muito essa parte da dança, né? E aí depois eu começo um doutorado, que eu ainda não terminei, tá ali guardadinho. Mas o doutorado aí sim ele vai fixar mais em Lisboa. Tem um quiosque que acontece no melhor bolo de chocolate do mundo. E aí lá eles fazem um forró já há muitos anos, todos os domingos. Lá é encabeçado por um brasileiro, mas tem muito gringo que vai mesmo aos domingos dançar, né? Ter essa prosa meio com sotaques brasileiros. Sentir um pouquinho do calor, né? Exatamente. Cara, é muito legal ver como a galera gosta da cultura brasileira. Eu fico
apaixonado por isso, porque às vezes os próprios brasileiros não dão tanto valor, assim, e tem tanta coisa massa. Eu acho o máximo. Não entende, ou se não, não aprecia mesmo, assim. Em Granada, que foi a cidade que eu passei mais tempo, no sul da Espanha, eu comecei um grupo de forró para dançar, porque fazia parte do doutorado, né? E aí esse grupo tá até hoje dançando todos os domingos, eles se reúnem. E quem faz é um francês, que encabeça, Etienne, e mais outras pessoas, que é uma espanhola, enfim. Então não é nem brasileiro que está encabeçando, assim. Eu acho isso muito legal, porque você leva para si, quase como uma característica, personalidade, né? E tem umas pessoas que eu conheço, tem um espanhol que se chama Zé Malandro, o nome artístico dele. Brasilzão. Brasilzão na veia. Nath, muito obrigado por estar aqui. E assim, bom, vou revelar aqui o segredo que a gente tava... Eu fico agoniado, gente. A gente gravou um episódio com a Nath antes, que não ficou muito bacana a nível de produção técnica, porque eu e o Henry aqui ficamos, né, na loucura e não conseguimos gravar com a qualidade que esse episódio merecia. Então fica aqui também registrado o agradecimento ao Davi, mais uma vez. Nosso desespero. Davi não pode Aí passar a gente mal. falou assim, não, pô, vamos chamar a Nath de novo pra fazer um episódio à altura, porque a Nath tem um currículo invejável, é muito, 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 muito bacana. E assim, você falou bastante formação. Atualmente, assim, você tá cursando quais cursos e você já é graduada aonde? Situa nós aqui, que eu fiquei meio perdido. Eu primeiro me formei em administração e marketing. Aí depois eu fui fazer um lazer e turismo, né? Uma outra graduação. Nesse meio tempo, eu dou uma parada e aí vou para a Europa, que eu ganhei uma bolsa, né? E aí vou cursar mestrado em patrimônio cultural. Depois eu começo um doutorado em estudos migratórios. E aí, nesse meio tempo, aconteceu a pandemia, né? E aí, as aulas todas remotas, eu volto com a graduação que eu deixei pela metade e faço de lá mesmo e consigo terminar online. Nossa Senhora. E aí, eu volto para o Brasil e aí aqui... curso técnico de canto, curso técnico de gestão de projetos. Gestão de projetos, atualmente, desenvolvo um projeto de literatura, de aplicativo, né? Eu gosto muito dessa parte também da língua portuguesa, literatura, e aí eu fui envolver um projeto com relação a isso. E aí fora uns outros cursos, assim, que eu vou fazendo no meio do caminho. Aí descansar, né, pra quem não descansa. Uma mulher dessa não dorme. Menor condição. E você falou do projeto de literatura? É um projeto que eu tô tentando fazer um site no qual a literatura ela seja mais crítica, assim. Eu comecei a me incomodar que às vezes a gente acaba num senso comum, lendo o que todo mundo tá lendo e às vezes sem se preocupar de onde vem essa leitura, né? Porque acho que você revela um mundo ali, né? Assim, daquele autor, daquele... E aí, às vezes, a gente pega... por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz, os livros que eu mesmo li, né? Teve um ano que eu estava trabalhando bastante a longas distâncias e aí eu uso muito isso para ler. E aí eu li 35 livros no ano. Uau! Não é um número assim, tem gente que lê muito mais e tal, mas eu achei um número legal. Mas tem gente que lê muito menos também. Autocrítica. A média brasileira, infelizmente, não tá nem, às vezes, 2 livros por ano, né? Dito isso, uau! Continue. Exato. E aí, quando eu fui olhar de onde eram as pessoas que escreviam, por exemplo, eu percebi que a maioria das pessoas é sul-sudeste. Né? Então, cadê as pessoas? Isso quando é Brasil, né? E depois também tem a parte internacional. Mas quando era Brasil, cadê o pessoal do Norte? Cadê o pessoal do Nordeste, né? Tá, eu tinha lido um Jorge Amado, Ariano Suassuna, mas assim, a maioria mesmo daqui. E depois, assim, quem são as mulheres, né? Eu gosto muito sempre de ler mulher. Então, esse ano, a maioria dos livros que eu li foi de mulheres. Então, é para tentar consolidar isso, talvez em dados mesmo, né, de uma literatura crítica.
E aí essa é a ideia, assim, de criar um aplicativo que seja nesse viés. Caramba, que massa. Essa é uma surpresa, olha só. Que bom que a gente gravou de novo, porque isso não estava mencionado lá. Pô, que bacana. Gente, infelizmente, eu venho com más notícias. Não, por sempre favor. Eu, né? Não, sempre eu carregando de Não, mas antes da gente se encaminhar aqui pro final, eu preciso muito contar uma história. A Nath, ela tá falando assim, ela é uma pessoa, acho que uma das pessoas mais técnicas que eu conheço. E aí um dia a gente indo embora aqui da ETEC, ela falou assim, antes ela tinha mandado, gente, alguém manja assim, a mais de Excel, que manja fazer umas paradas, né? Aí eu falei, vixe, mó trampo, né? Do que vem? Nosso TCC e tal. E aí ela foi falando pra gente, cara, ela fez um levantamento dos cachês da virada cultural e botou em planilha, botou gráfico. Ela é uma pesquisadora séria. O quê? Vamos, né? Ela fez um comentário, eu falei assim, não, mas os cachês... Ela falou, não, peraí, querido. Aqui fez não, gráficos. eu tenho gráficos de pizza no Excel. Exatamente, eu fiz, porque assim, essa virada... dos 70 pessoas que tá os cachês divulgados, tem pouquíssimas mulheres, tem acho que 19 mulheres, assim, só. E as mulheres, nos 20 primeiros colocados, só tem 2 mulheres, né? E aí eu achei esse número exatamente muito exorbitante. Eu falei assim, eu preciso colocar isso em texto e em gráfico e tentar analisar isso, porque a gente precisa mudar, né? Eu acho que é uma cena, as mulheres estão aí e poderiam estar também nos primeiros, né, posições de dinheiro mesmo, porque é do que se trata também, mas visibilidade, né, de trabalho e tal. Então é uma pesquisa que está começando, mas eu pretendo dar continuidade. Não, por favor. Eu fiquei assustadíssimo. Eu falei, gente, ela não é brincadeira não, bicho. Ela vai buscar mesmo todos os dados. A fundo. A fundo. Gente, mas agora sério, precisamos encerrar o nosso podcast. Para encerrar, Natália, deixa um recadinho do coração aí para a juventude, para futuros pesquisadores da arte, da música, do lazer, do turismo. Ou dos cachês da virada dos cultural. Cachês. Sejam pesquisadores, galera. Pesquisem. Busquem conhecimento. Citando o grande mestre Tebilu aqui. Busquem conhecimento. Mas diga, né? Ai, gente, assim, agradecer primeiro o convite. Obrigada mesmo. É bom estar aqui falando um pouquinho e eu não sei como resumir essa conversa. Foi ótimo. Mas é isso, gente, agradeço e sei lá, busquem conhecimento. Eu vou ficar com essa frase. Você ouviu até aqui? Comenta aí, se é no YouTube, se é no Spotify, bota aí nos comentários, busque conhecimento. Obrigado, Nath, por ter aceitado o nosso convite, foi muito especial, muito gostosa essa conversa. Foi Obrigado, uma maravilha. Ed. Tamo junto. Obrigado, Davi. Valeu. E mais uma vez, muito obrigado aqui a ETEC de Artes, sempre falando dos estúdios da ETEC de Artes. Ó, segue nós lá no Instagram, bicho. Pô, custa nada. Lá você vai encontrar o arroba de todo mundo que tá passando por aqui, os nossos arrobas, alguns vídeos aí de bastidores, enfim. E aí você vai dar uma força para esse projeto continuar acontecendo. Beleza? A gente se vê, né? Eu vou adotar essa, porque eu falo, a gente se vê, a gente não vai se ver por aqui. Mas a gente tá aí. Escuta nós. A gente se vê aqui nos corredores da ETEC. Exatamente. A gente se vê nos corredores da ETEC. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Nath. Valeu, gente. Obrigada. É isso aí. Esse foi mais um Arte na Frequência. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, viu? Lá você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, os próximos episódios, vai conhecer e poder ver os artistas que passaram por aqui. Lembrando que o Arte na Frequência é um podcast estudantil produzido em parceria com a ETEC de Artes. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo.